Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa Heloísa dessa semana começa a sua história contando pra gente como ela conheceu o Abelardo quando ela tinha 18 anos. Ela estudava o curso de assistência social e ele de filosofia. E houve um passeio da universidade onde eles se conheceram no ônibus, quando estavam todos indo para este lugar. Ela não conta pra gente qual que é, mas nessa ida foi que ela conhece o Abelardão. E ela descreve ele assim, um galeguinho dos olhos verdes, um pouco pansudinho, mais alto do que eu, mas muito comunicativo, muito querido, muito gente boa, nananana, e ela se encantou rápido e fácil por ele. Só que nossa Heloísa, antes de começar a contar sua história, seu relato, seu depoimento, seu grito nessa carta com este relacionamento do Abelardo em especial, ela faz um contexto dela, naquele momento de vida, quem ela era e o que levou ela até ali, né, até este ônibus, até este relacionamento que a gente vai seguir daqui pra frente contando tudo o que aconteceu. Elolô era uma garotinha que morava no interior do Sergipe e que foi criada dentro de um rigoroso seio familiar evangélico e que ela era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela traz essa informação que eu acho que dá pra gente pôr uma camada aqui, né, de criar esse cenário que ela estava inserida de acordo com os dogmas e rigidezes, será que existe essa palavra? Enfim, dentro dessa cartela aí, né, de possibilidades desta congregação, enfim, desse pensamento e dessa construção. Então, assim, ela foi criada neste meio. E aos 15 anos, ela engravidou. Sim. A gente já tem essa camada aqui. Que gravidez por si só já é uma questão, né, minha gente? Indiferente do corpo, da idade que você tiver. Na adolescência já tem um peso. Você ainda engravidar adolescente numa cidade pequenininha e dentro de uma criação evangélica rígida e severa, nossa Lolo já tá sobrevivendo aí faz uns anos, né? E assim, ela engravidou também dentro de um lugarzinho que este poderia ser o nosso Abelardo, né? Essa história já seria uma história de Abelardo, assim, muito boa para ser contada aqui entre nós. Mas vamos colocá-lo como o Abelardo I, que foi o genitor de sua filha. Ela começou a se relacionar com este rapaz, ela tinha 15 anos e ele tinha 23, mas ele mentia a idade e dizia que tinha 18, ou seja, ele tinha total noção do que ele estava fazendo, né, esse ridículo. Quando ela engravida, e ela chega para ele e fala, estou grávida, ele fala, valeu, muito obrigada. Ele abandona ela, grávida, e ela descobre que ele tem um relacionamento de anos, que ele é noivo de uma outra moça. E uma semana depois dele abandonar ela, ele assume esse relacionamento publicamente e se casa. Tudo bom? Tudo bem gostoso, né? Lolo já vem vindo assim, ela já não vem pura, né? Ela já vem mexida aí com trauminhas bem
bem bacaninhas já na história dela, só pra ajudar no caldo? Então, ótimo, esse é o rolê. Em 2009, ela tinha 18 anos e já era mãe de uma menina de 3, quando ela conhece o nosso Abelardo da vez, que é aqui a gente vai contar aqui a história hoje. Além dele ser muito comunicativo, dele ser um querido, dele ser um doce, ele aceitou muito bem a filha dela. E isso pra ela foi uma questão. A gente aqui, né, mães, solos de crianças pequenas, sobretudo meninas, a gente sabe, né, os riscos que a gente se coloca ao se relacionar novamente. Por isso, muitas de nós nunca mais se relacionam. Ou também, quando se relaciona, tem um estigma social, né, de que a mulher que é mãe e ela vai se relacionar de novo, não é que ela quer um relacionamento, ela quer um pai pro filho, né? Porque é justa. Gente, como vocês adivinharam que é justamente isso que a gente quer? Olha que loucura! Já não basta o genitor, a gente vai arranjar mais matraia? É justamente por isso que a gente quer um relacionamento. Acreditem nisso, bastante. Aí a onda, né, de red pills, que hoje são legendários. Engana-se quem não, tá? Eles fazem parte do mesmo balaio. Que aqui o bagulho é louco. E todos eles poderiam se chamar Abelardo, inclusive. Muito tranquilo pra ele o fato dela ter uma criança. Tipo, faz parte do pacote de namorar com essa mulher, ela já ser mãe. E ele aceita isso muito tranquilamente, assim. Soa muito natural. E ela fica muito empolgada, né, com isso, assim. Porque, porra, agora vai, né, cara? Acho que tudo vai dar massa. E ali ele foi um sopro de alegria. Porque ele era animado, ele era super comunicativo, interessado em estar com ela o tempo todo, demonstrar carinho publicamente e recebendo a presença da filha dela como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ela apaixonou por ele muito rápido. Ela achou, já lá no começo, a mãe dele um pouco complicada, mas enfim, ele era ótimo. Então, ei, pets. Meu cachorro e meu gato aqui brincando, só que, tipo assim, ela é muito maior do que ele, eles estão fazendo um pequeno barulho. Ela podia lidar com isso, né? Podia lidar com a mãe dele, porque ele era muito tudo de bom, e ela ia lidar com essa sogra, mesmo ela sendo um pouco complicada, e ela já percebendo isso. Alguém aqui já assistiu Ilhados com a Sogra? Recomendo, muito bom. E a última temporada tem, nossa, essa relação das sogras com os filhos homens, principalmente assim, escancaradas num nível doido, tá? Muito vale a pena, pela crítica social e pelo experimento, entretenimento. Vale lá ver. Bem, quais eram os contras desse relacionamento, né? Porque nem tudo são flores, a gente sabe disso. Todo relacionamento tem seus prós e seus contras. E a primeira coisa que pegou Lolo foi que ela percebeu que ele tinha ejaculação precoce. E ela sempre ficava querendo mais. E era sempre tudo muito rápido. E todas as vezes que ela timidamente tentava fazer alguma observação ao respeito, ele sentia isso como ofensas gravíssimas. Aqui a gente passa a mão na bandeirola vermelha e coloca em cima da caixa escrito frágil, cuidado, masculinidade, né? Porque assim, é uma questão, e tá tudo bem, né? Isso não precisa ser um grande problema quando há diálogo e possibilidade de falar sobre isso e mutuamente tentar achar soluções para esse caminho, né? Não tem problema, tá? Homens, calma. Não tem problema. Mas se ela tentava sei lá, falar qualquer coisa, porque ela também estava falando dela, né? Do prazer dela ali e tal. Puta merda, daí fodeu. Daí ele ficava ofendidíssimo, era uma ofensa gravíssima pra ele, pois, né? Masculinidade frágil aqui, apontada já. E daí com isso ela parou de falar. E ela começou a fingir satisfação. Eita, Lolo, você e a torcida do Flamengo, né? Por motivos múltiplos. Mas enfim, calma que eu vou precisar pôr meu gato num lugar. Aí Lolo começou a fingir que tava bom, né? Aí aqui também é um serviço social, né, Lolo? A gente tem que parar de fazer isso aí. Nós, mulheres todas, um pacto nosso aqui. Tem que parar de fingir, gente. Porque assim, pra próxima, nunca vai melhorar isso aí. É um desserviço pras nossas irmãs. Tem um trato de sororidade. A gente começar a parar de fingir e falar a verdade. Outra coisa que pra ela era insatisfatória nessa relação e deixava ela um pouco desorganizada, assim. Que ele saía muito sozinho. Sempre ia em festas sem ela. E madrugada nas ruas e tinha amigas demais. Eu já vou fazer um parêntese sobre isso, mas enfim, ele dizia: mas você quase não vai a lugar nenhum por conta da religião, então eu vou sozinho, infelizmente, não tenho o que fazer. E ela morria de ciúmes quando sabia que ele tinha saído para alguma festa e ficava dançando forró com as amigas E a despeito do descontamento dela, ele sempre respondia que era o jeito dele, que nunca havia nada demais nisso, que ele amava ela demais, acima de todas as coisas, e que não existia nenhum motivo para ela ficar insegura.
E desde ali, ele não se importava com os sentimentos dela, mas ela não percebia direito. Aqui eu vou sublinhar toda esta parte, vou fazer aqui meus parênteses, porque aqui questões, tá? Primeira questão de que movimento manipulador típico, escancarado, né? Você não vai, então o problema é seu, eu não posso fazer nada. Aqui ele, como que eu posso dizer? Ele desvalida o sentimento dela. Tem algumas questões aqui do fato de, ele tinha muitas amiguinhas e saía demais. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque assim, não é problema nenhum ter amigas, homens terem amigas. Inclusive, é um sinal de saúde e de, graças a Deus, tá entendendo? Porque assim, culturalmente, nessa nossa cultura aí patriarcal, machista, misógina, homens admiram outros homens, eles amam outros homens, eles gostam de estar na companhia de outros homens. Eles usam as mulheres para questões sexuais e de serviço, e ponto. Tem uma moça, eu não lembro o nome dela, uma moça ruiva, ela é bem viralizada assim no TikTok e no Instagram. Ela sai pra rua perguntando coisa pras pessoas, assim, né? Tudo sobre questão de gênero, relacionamentos e tais. E tem um vídeo que ela chega pros homens e fala assim, você gosta de mulheres? Ele, opa, como não? Amo, porra, né? Claro, sou homem, gosto de mulher, porra, você tá me tirando. E ela fala assim, então me fale de 5 mulheres que você admira. E os caras dão tela azul, eles não conseguem pensar. E quando eles pensam, minha mãe, minha esposa, né? Minha filha. Não tem uma mulher que ele possa admirar porque ele gosta do trabalho dessa mulher, porque ele reconhece ela como uma pensadora ou como alguém que fez boas coisas. Ou ele não tem referência, ele só sabe referenciar outros homens, porque são esses que ele admira. São com esses caras que ele se diverte quando ele sai pra jogar o futebol, ou pra fazer o churrasco, ou pra estar no trabalho. Se ele trabalha com outras mulheres, sempre tem alguma conotação de tipo, talvez ela não seja tão eficiente, ou talvez ela só tá ali porque ela tá dando pra alguém. Esse é um ponto. Então, assim, se você tem um companheiro que tem amigas com quem ele divide a vida e que ele não tem nenhum tipo de interesse sexual nessa mulher, agradeça, porque é um unicórnio e é um homem confiável. Porque se esse homem não admira mulher nenhuma na vida dele, se ele não tem um convívio social com nenhuma outra mulher que não seja a mãe ou a esposa, como que você acha que vai ser essa relação com você, bicha? Entende? Esse é um ponto que a gente tem que estar prestando atenção nisso aí. O fato dele sair muito sozinho, também acho que, assim, lógico, aqui nós estamos falando de um abelardo. Então, óbvio que ele tá abelardando, ele tá deslegitimando toda vez que ela fala que se sente incomodada, ele não abre possibilidade de falar assim, puxa, eu sinto muito que você se sinta assim, vamos conversar com isso, vamos entender o porquê? Vamos ver onde que a gente pode fazer aqui pra você não ficar desse jeito? Porque não tem nada demais. No caso, tinha, né? Que aqui é um abelardo. Mas se não tivesse, diálogo, né, amores? Eu estou com você, eu prezo por você, eu tenho responsabilidade afetiva sobre seus afetos na nossa relação. Então vamos dialogar sobre isso. Não tinha, não teve. Mas o fato dele ser sozinho, gente, a gente tem que parar com isso. A gente não pode abrir mão da nossa individualidade. E não pode querer que o outro abra mão da individualidade dele por causa da gente. Não tem problema nenhum as pessoas serem sozinhas, saudáveis que assim o faça. Porque a gente precisa manter nossas amizades, nossas relações afora desse relacionamento. Ele não pode ser a prioridade, exclusividade, o núcleo central da nossa vida. Porque nós somos pessoas que precisam se relacionar com o mundo. Aí se isso é um relacionamento aberto, que está acordado que pode se relacionar afetiva, sexualmente, amorosamente com outras pessoas, aí é outra questão. Mas a gente precisa se relacionar com outras pessoas. Nós temos outros amores, nós temos nossas amigas, nossos amigos, nossa família, nossas primas, sei lá, né, no meu caso. Tantas outras coisas, entende? Então, assim, parênteses reflexivos aqui, tá? Só pra gente quebrar um pouco dessa estrutura que também é prejudicial pra gente, né? Aqui a gente tem todos os relevantes de que, né, um abelardo aqui abelardando que tá cagando pra responsabilidade afetiva e todos esses rolês, mas enfim, vale a gente prestar atenção nisso também, tá? Enfim, foram passando os anos, eles terminaram a faculdade e começaram a estudar para concurso público, os dois. E a comunicação dos dois sempre foi muito ruim. Ela achava que era tudo muito superficial, assim. Falava pouco com ela sobre as coisas, assim, sabe? E por conta disso, quase nunca existia uma conversa sobre planos, tipo, para casamento, morar junto, o que eles iam fazer com essa relação, né? Eles não construíam nada juntos, efetivamente, ou não faziam planos para que efetivamente algo acontecesse. Mas ele dizia que era assim com todo mundo, que não era só com ela, era com a família dele, com os amigos, que ele não sabia com ninguém, que ele não conversava sobre esse tipo de coisa, que ele não fazia plano com nada. E ela falou várias vezes sobre eles terminarem.
Ela sentia que estava alguma coisa faltando, uma falta de conexão, mas ela não sabia especificar bem o que era. E ele dizia que jamais, não, nunca, porque tá tudo bem, cara, nada a ver, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Ela chegou a terminar uma vez, ele tava tocando numa banda, e ele ficou muito focado nisso, assim, muitos anos de namoro e nenhum plano, e o cara da igreja dela lá também tava meio que o varão, tava meio que no pé dela, ela ficou um pouco balançada, se era o caso de considerar, né, porque já era da religião, já era mais fácil, já tava um pé ali. Aí ela terminou, mas só aguentou ficar longe do Abelardo por um mês. Ela não tinha sentimentos nenhum pelo outro cara. Ela nem chegou a ficar com o cara, nem nada assim, mas ela logo percebeu que era, tipo assim, nada a ver. Era o crente, o crente da bunda quente, como diz, né, os outros. Que era uma grande farsa, assim. Ele parecia um cristão, mas não era nada disso. Era um bicho muito escroto. Foi um legendário pra nós, na nossa conta. Então tá bom. Aí eles voltaram. E eles já estavam há 5 anos se relacionando. E assim que eles se reataram, ele pediu ela em casamento, né? Em noivado, pediu pra ser noivo e tal. E a essa altura, ela já estava sentindo falta de tudo. Da comunicação, da amizade, do sexo. Porque cada dia ele procurava ela menos, nunca planejava alguma coisa, um lugar especial pros dois. Era sempre ou na casa dele ou na casa dela, quando não tinha ninguém. Era isso. E ela sempre pensava, poxa, eu vou terminar por causa disso? Vou terminar por causa de sexo? Não, né? Ele tem tantas outras qualidades, é tão legal com a minha filha. A coisa da filha pegava, né? Com a família, ele é fiel. KKKK, nunca mente. Nunca me escuta também, mas ele sempre fala a verdade. Assim, ela tava nesse rolê. Aí, em 2016, ele passou no concurso da Polícia Civil e ela também estava concursada, só que nível médio, pela prefeitura. E ela começou a apertar ele, pra, tipo assim, e aí? Vamos arrumar uma casa pra gente? Vamos comprar uma casa? Vamos construir uma casa? Quando que a gente vai casar, né? A gente já tá noiva aí? Vamos casar quando? Qual que é dessa fita aí? Já coloquei ele na parede, porque ela também estava cansada, né? Sendo simpática, aguentando muito. E ele dizia que não tinha como, que eles não tinham condições. E ela falava assim, claro que tem, cara. Meu pai tem experiência como pedreiro, ele pode ajudar a gente compra os materiais, a gente pega a mão na massa, a gente mesmo constrói, né? Pra não gastar tanto, tal. Aí ela deu uma pressionadinha, mas a família dele, leia-se a mãe dele, sempre colocando alguns empecilhos. E ela fala que ela já tinha esse incômodo com a mãe dele, né, com a dona sogra dele lá do começo. E essa relação entre ela, né, e o filho era muito complicada. Porque ela tinha uma preferência por ele, uma superproteção em relação a ele, porque ele era o único filho homem dos 4 filhos. Ilhados com a sogra. Assistam Ilhados com a sogra, gente, sério. Heloísa, assista Ilhados com a sogra. Ela sempre foi muito opositora na união dos dois, assim, porque ela não gostava muito da Heloísa, mas para não perder o filho querido, né, aceitava, enfim. Era um ciúmes terrível em cima do tesouro, controladora, desagradável com a Heloísa, mas enfim, foram cedendo e eles compraram um terreno para que eles pudessem construir a casa. Aí eles compraram um terreno na mesma rua que os pais da Heloísa moravam, porque era um lugar barato, e eles teriam facilidade de guardar material, né, porque estava perto ali para cuidar da obra e tal. E o pai da Lolô, junto dela e do Abelardo, foram construindo aquela casa naquele terreno. Foram 3 anos de muita luta, muito esforço e muito estresse. Que ela diz que daí nesse período, enquanto eles estavam lá, mãos à obra, noivos, mãos à obra, era assim, um inferno. Aí a vida era difícil, porque não estava conquistando as coisas que ele sonhava, porque ele queria viajar, porque ele queria comprar um carro, porque ele queria fazer não sei lá o quê, não podia, porque estava sempre apertado por conta dessa obra. A relação com a mãe dele, que já não era boa, ficou péssima. Os pais dele se intrometiam em absolutamente tudo que dizia respeito à casa deles, em todas as questões. E daí quando a Heloísa perdia a paciência, ele sempre se posicionava do lado da mãe dele. E vinha com ignorância pra cima dela e não sei lá o que. E ela se sentia muito frustrada nesse aspecto. Mas pensava que era culpa mais da mãe do que dele. Não, que enfim. Ela não sabia se impor, ela não sabia colocar limites, enfim. A ponto de que antes deles irem morar na casa, os pais deles já tinham as chaves da casa deles. E entrava e saía a hora que eles queriam e mexiam do jeito que eles achavam que seria melhor. E assim, nesse nível de insalubridade, né? Que delícia, que coisa boa, Lolo. Olha, realmente, essa nossa Lolo é de fato uma grande sobrevivente de muitas coisas, né? Enfim, isso foi acontecendo todos os dias até o dia que o filho dela nasceu.
em 2022. E foi quando ela conseguiu dar um basta. Pronto, a casa ficou inacabada, mas já dava pra morar. Então eles casaram em outubro de 2018, formalizaram, né? Realizaram uma cerimônia do jeitinho que ela sonhava, ao ar livre, bem simples, prática, mas que ela gostou muito, todos gostaram muito, todas as famílias estavam felizes. E finalmente Abelardo e Heloísa estavam casando, depois de 9 anos de relacionamento, estava tudo andando com os conformes, a família aliviada, a igreja em glória, o Sergipe em festa. O encantamento da cerimônia terminou em menos de um mês. Mais um clássico aqui, né? O príncipe encantado que casou e aí chegou lá dentro de casa, virou um ogro péssimo. Os primeiros meses de convivência com ele, assim, foram um inferno. Ele virou o grande... Como que a gente fala? Né? Não é instrutor, não é essa palavra. O fiscal. Ele virou o grande fiscal de tudo. A comida era péssima, a organização da casa era horrorosa, ela era horrível em tudo. Ele era exigente e crítico com todas as coisas. Com a comida, com a roupa, com a organização, com o jeito de abrir a porta, com a rotina, com o cachorro, com tudo. Tudo era insuportável viver com esse homem. Ele sempre estava de mau humor. A presença dele começou a causar ansiedade nela. Ela estava infeliz. A filha dela estava infeliz. Até que, no dia que eles exatamente faziam 9 meses de casado, ele deu para ela o celular dele, porque ele tinha ganhado um novo, e daí ele dava o dele para ela porque era um aparelho melhor. E ele passou a noite inteira formatando o dito do celular. Aí ela coloca aqui, detalhe, durante o relacionamento ele jamais deixava que eu pegasse o celular dele, e eu nunca achei isso estranho, meu Deus. No nível assim, né, que horas são? Não, deixa que eu vejo pra você. Você pode... Presta aqui pra eu procurar um negocinho no Google? Não, deixa aqui, o que você quer que eu procure? Não deixava ela tocar no celular por nada no mundo. Mas ela achava ok. Não desconfiava de nada, que haveria um motivo pra tamanha superproteção de um aparelho eletrônico. E dela deu o celular, e no outro dia ela tinha uma consulta na ginecologista, porque ela tava... outro detalhe. Ela conta que a saúde íntima dela nunca tava legal. Ela sempre... tinha questões ginecológicas, assim. Aí no outro dia ela pegou o dito do celular novo, foi pro consultório, ela tava lá aguardando a consulta e começou a baixar os aplicativos, né? WhatsApp, Instagram, nanana. Quando ela terminou de baixar, todas as conversas dele foram recuperadas. Todas, diz ela, em letras grandes. E ela, na inocência, ainda mandou uma mensagem pra ele. Antes dela ler as mensagens, ela só viu que chegaram todo o histórico dele, né? E dela mandou uma mensagem pra ele assim, se você tiver algo a esconder, você tá ferrado, porque todas as suas mensagens baixaram no meu WhatsApp. E ele só respondeu com RS. Onde você tá? Tô indo pra aí agora. Ela foi apagar as conversas dele, e aí foram aparecendo um tanto de mulheres que ela não conhecia. E aí, então, ela teve curiosidade e abriu as conversas. E aí ela conheceu a verdade. Só naquela hora, tinham 5 casos concomitantes, disse ela. Encontros, fotos, vídeo, motel, presente, mulheres casadas, adolescentes. E aí eu vou usar as palavras dela aqui. Eu posso te afirmar, Camila, que eu morri. Minha alma foi assassinada naquele instante. Eu jamais esperava isso dele. Muito pelo contrário. Eu achava até que ele era meio mole, né, sexualmente falando. E uma treva baixou no coração e eu nunca mais fui a mesma. Quando ela tomou consciência, ela mandou outra mensagem. Em nome de Jesus, um dia você vai sentir o que eu tô sentindo agora. Aí, quando ele chegou, ele perguntou como foi a consulta e disse que eles iam fazer compras. Como se nada, menina. Como se nada tivesse acontecido. E daí eles foram fazer o dia das compras. Ela não conseguiu reagir. Acho que ela estava em choque mesmo, né? Ela disse, acho que eu estava em choque, de fato, com certeza, estava. E ela só lembra dele com uma carinha de riso, assim, como se nada passasse de uma grande brincadeira. Sabe-se que só quando eles chegaram em casa, ela se trancou no banheiro e foi fuçar o celular todo. O tempo que ela pôde ficar dentro do banheiro fuçando o celular, ela foi. E essa ânsia, né, de saber todos os detalhes, de tudo, se seguiu por mais e por mais 1 ou 2 anos ela ficou assim, consumida, assim, né, obcecada por isso, em querer entender, assim, o que estava acontecendo, e aquele autoflagelo, né, de ficar se machucando, assim.
E ela disse que isso seguiu por mais 2 anos. Aqui eu vou abrir um parênteses porque, mais uma vez, Lulu, nós vamos segurar na sua mão e dizer eu, você e a torcida do Atlético Paranaense. Porque é comum que isso aconteça. Você foi privada da verdade. Todo mundo que você tinha construído ali no seu imaginário foi destruído. A imagem de uma pessoa que você tinha foi destruída. Você quer poder se agarrar em alguma coisa. E a gente quer tentar, minimamente, montar esse quebra-cabeça para que alguma coisa faça sentido. E que alguma coisa faça sentido através dos nossos olhos, né? Você foi privado, você foi manipulado até ali em todas as narrativas. Alguma coisa precisa fazer sentido. Você precisa tentar alguma coisa para se agarrar. E é muito comum que a gente caia nesse lugar. Né, e que a gente continue nisso mesmo sabendo que isso tá mastigando e martelando. Tipo, você já sabe o que você precisa saber, mas você quer saber mais e você fica ali naquele martírio, né? Ela usa como autoflagelo insaciável. Então, só pra dizer que em algum nível, em algum momento, somos todas Heloísas. Quando ela finalmente saiu do banheiro, ela sentou na cama e ele tava numa cadeira na frente dela. Ela não lembra o que ela falou, mas ela lembra que ela foi pra cima dele. Aí, né, bicha, tomada pelo ódio. E ele dizendo, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. E não sei lá o que, não sei o que, não sei o que. E daí ela usa uma frase aqui que eu achei ótima essa frase. A gente pode passar um marca-texto nela, que é: o maior jogador dele sempre foi o silêncio. Quase não falou nada, só disse que não queria me ver daquele jeito, que ele era um merda e que precisava mudar. E apenas 1 mês depois, que ela só conseguia chorar e dormir, né? Entrou numa crise, entrou em depressão, né? Lidando ali com o estresse de tudo, enfim. Ele levou ela pra praia e disse que ia contar tudo pra ela. Ah, e outro movimentinho aqui tão gostoso, né? Eu já passei por isso também, Heloísa com Santiago. Também foi na praia, ele ia me contar tudo o que aconteceu. Ele ia assumir todas as cagadas. E a primeira coisa que ele falou nesse dia, ela disse que ressoa no pensamento dela como se fosse uma sentença de morte. Tô usando as palavras dela, tá? Porque quando eu lembro, eu não consigo não chorar. Que foi quando ele disse: Heloísa, sempre foi assim. E daí ele começou, né? Ele disse que desde o 2º mês do relacionamento, ele já ficava com outras pessoas. Que ele mesmo se surpreendeu ao perceber que ele gostava dela, mas que queria ficar com outras meninas o tempo todo. Enfim. E tudo bem, né? Tranquilo isso aqui, tá tranquilo isso aqui. Tipo, não tem problema. Você pode gostar de várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas seja honesto, criatura. Ele, em vez de ele falar assim, olha, Heloísa, é o seguinte, eu tenho uma questão aqui que eu não consigo ter um relacionamento fechado. Eu amo você, eu adoro você, eu quero ficar com você, quero ter esse relacionamento, mas eu não quero deixar de ficar com outras pessoas. Isso pra você é um problema? Diálogo, né? Se pra ela fosse, ok, eles se separariam ali, tava tudo bem, mas não, para não perder, para ter a posse e o domínio, né? Olha, que é movimento mais monogâmico do que esse? Tipo assim, eu vou fazer de tudo pra preservar meu patrimônio, que é esta mulher aqui. E eu não vou deixar que nada atrapalhe isso, mesmo que eu tenha que foder a sanidade mental dela, e inclusive a saúde ginecológica dela, em prol do que eu quero fazer, e foda-se. Mas se eu contar vai ser muito pior, porque ela não vai aceitar. Se eu contar, eu vou perdê-la. Então, eu preferi mentir por 15 anos. Olha que delícia. Momento aqui, respiração profunda, né? Porque aqui a gente se corresponde, Lolo. Eu com Santiago foi a mesma coisa, basicamente. Enfim, e ela ainda naquele... Tá, mas quantas pessoas foram, Abelardo? E ele? Não sei, mais de 30, 40, sei lá. E aí tudo foi chegando, tudo foi vindo. E ela perguntando e ele respondendo. E ele disse pra ela que achava que uma hora ela ia descobrir a qualquer momento. Porque estava muito claro em algumas circunstâncias. E ele disse que o problema é que ela deixou ele muito solto. Que ele sempre tentou esconder de todos os amigos e família porque ele tinha vergonha. Que o trabalho como policial, inclusive, fez ele trair ela ainda mais. E que estava tudo ali. Que ela não via porque ela era tonta. Tipo assim, ela fingia que não via. E daí ela não cobrava nada, ela deixava ele solto, então o problema era ela, né? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quem ama, cuida. E daí aqui o cuidado como controle, né? Se ela controlasse, ela seria chata, ciumenta, possessiva. É um balaio sem fim de insalubridades. Enquanto ele contava, ele também chorava. E orava muito pedindo perdão e restauração a Deus. Mas quando
ele menos esperava, ele estava fazendo tudo de novo. Ah, tá, entendi. Que enquanto tudo acontecia, ele também se punia por aquilo, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era muito errado. E ele pedia restauração a Deus. Olha o jogo do manipulador, né? Análise de discurso muito simples aqui. O que é um valor muito forte e enraizado na Heloísa? A religião, né? A relação dela com Deus. Então, quem que ele vai pôr aqui para dizer que ele estava sim prestando atenção no que ele estava fazendo? Deus. Olha só como ele chorava e pedia perdão, querido. Mais um legendário. Esse com certeza subiu a montanha. Então, por isso que ele não pensava em se casar. Porque ele não merecia, ela não merecia isso. E ele queria mudar antes de tomar uma decisão desse tipo. E que ele sabia que quando ele estivesse sofrendo muito por alguma coisa ruim na vida dele, ele ia saber que foi consequência de tudo que ele tinha feito. Enfim, ele amava ela acima de todas as coisas. Eu acho muito bom o jogo manipulativo, né? Olha que delícia, essa insalubridade. Enfim, aí aqui, mais uma vez, palavras da Elo, tá? Na carta. Acho que esse foi o dia mais triste da minha vida, porque eu queria me jogar no mar e sumir. Por fim, ela perguntou se ele se preservava, né, de alguma maneira, se ele usava preservativo e alguma coisa assim. E ela só disse assim, e adivinha? É que a resposta já tem, né? Todos os exames ginecológicos dela também já estavam dizendo o que estava acontecendo na vida deste desquerido. Os dias se seguiram e eles foram perturbadores demais, porque ela tinha que decidir se ela encerrava aquele casamento ou se ela perdoava. E ela estava entre o amor e o ódio de uma forma muito intensa. Aqui eu vou usar as palavras dela, porque eu acho que são válidas a gente legitimar aqui, como ela disse, né? No fluxo de pensamento dela aqui desaguando na carta. Assim, um dia eu desejava que ele sumisse, que ele sofresse um acidente voltando para casa. Eu queria esmagar ele. E no outro dia eu queria amor, eu queria atenção, eu queria que ele estivesse ali, só para mim. Era uma loucura. Era tão intenso o ódio que eu achava que nunca iria conseguir perdoar. Aí que entrou a parte da religião. Ele recorreu a isso para me segurar mais um pouco. Ele já deu os indícios disso, né, Lolo, lá no discurso, quando ele trouxe Deus, falando que ele pedia perdão, e que ele chorava, e que ele seria punido pela ordem divina, porque ele sabia que ele já trouxe o apelo de algo caro para ela, para poder manipular ela e ficar um pouquinho mais ali, né, colocar um pouco mais de água no shampoo. Mas daí o que ele fez? Mais uma movimentação nata dos manipuladores. Ele se tornou um excelente religioso. Ele começou a ir na igreja, ele começou a ler a Bíblia, ele orava de madrugada, ele acordava ela de madrugada para orar pelo casamento deles. E ali, né, quantas vezes aquela mulher já não havia dobrado seus joelhos pedindo a Deus que aquele homem se convertesse de alguma maneira, que se virasse gente, né, não precisava necessariamente virar que é da Igreja Batista do Sétimo Dia, mas assim, que ele respeitasse ela minimamente, cedeu e ela também ia lá e pedia a Deus uma luz, e assim ela decidiu ficar. Porque, afinal de contas, ele tinha mudado. E mudou o quê? A postura, né? A dinâmica, a didática. Porque, o que te deixa insegura? O fato de eu não ter os mesmos temores que você, os mesmos valores, então eu vou me dobrar e fingir que tenho. Ou em outras ocasiões, né? O que te deixa insegura? Porque você acha que eu saio demais? Então vamos morar junto, que daí você vai poder controlar mais quando eu chego, quando eu vou embora. E pronto, acabou sua insegurança. Eu dou o que você quer pra poder te segurar aqui, né? Mas assim, não efetivamente. E ela tava com muita vergonha de terminar 1 ano só depois do casamento. Aí a gente volta pro contexto da Heloísa, né? Que já teve uma filha adolescente, já era o grande decepção dos pais, da família, da cidade, da igreja, daí mais essa, né? Então, assim, tinha muita pressão em volta dela, né? Muitas culpas ali religiosas, estruturais. Precisava experimentar o perdão. Cadê a Baby Consuelo? Houve traição, perdoe. Houve abuso, perdoe. O abuso veio da família, perdoe. Né? Problemas muitos aqui. E ela resolveu que ela precisava aprender o perdão e experimentar esse milagre, né? Porque, enfim, ele mudou ali da água pro vinho, estava até orando. Olha só que grande salto quântico deste homem. E ali foram 2 anos que se passaram na mais pura instabilidade emocional que alguém pode suportar. A única coisa, o único movimento que ele fez foi o movimento da oração, porque de resto, ele fazia N coisas absurdas, mas ele não traía. Isso aí não é de trair, e isso era o suficiente, né? Eu não tô de trair, então eu tô... Ele podia desrespeitar ela, ele podia mentir, ele podia fazer 1000 fitas, mas foda-se, ele não era isso que ela queria, que ele não traísse mais, então pronto, ele não tava traindo, então tá louco de bom, não tá? Tá até orando? Ora, bolas. E após uns 2 anos,
depois disso tudo, ela conseguiu ter uma certa paz, assim. E ela começou a fazer terapia. Glória a tudo, né? Terapia, muito que bom. E ela forçou ele a fazer também. Mas daí o manipulador na terapia, né? Pode ir lá mentir também que tá suave. Enfim. Ela começou a entender que a culpa não era dela. Aqui é um passo importantíssimo, Lulu, que eu acho que faz parte de toda a nossa construção aqui dentro desse podcast, dentro desse quadro em especial, né? Do Abelardo e Heloísa. Que é o desculpar, tirar a culpa da gente. Porque tem culpa que é impregnada em nós, né? Em sociabilização, criação, dentro do relacionamento. E aqui dentro, né? Quem estava em volta dela, a família dela, tanto quanto a família dele, entrochava a culpa nela até a torto e direito, né? E no processo terapêutico, ela começou a entender que não era culpa dela. Que não era por conta do corpo dela, por causa do jeito dela ou do temperamento dela. Ela disse que ela colocou até silicone. Que ela achava que, pra melhorar a autoestima, porque ela achava que o problema era ela, né? Por ele ter interesse, enfim, se relacionar com outras mulheres. Mas que o problema era ele, né? E as escolhas dele, que isso não tinha nada a ver com ela. Isso é o grande pulo do gato, né? Tipo, ai, por que me traiu? Só desrespeita a pessoa que traiu, não a nós. Não tem nada a ver com a gente, é sobre a escolha da pessoa. E que ela não tinha poder nenhum sobre isso. E que, assim, monitorar o celular dele não ia impedir ele que voltar a fazer qualquer coisa que fosse, né? E se ele voltasse a fazer, ela ia saber. Ou não. Mas essa estabilidade não impedia que as crises pesadas viessem, né? E principalmente quando ela pegava alguma mentira. Tipo assim, ela estava sob processo terapêutico, ela estava em processo de desculpar, de entender que aquela dinâmica não era por conta de nada relacionado a ela, só dizia respeito a ele. Mas isso não impedia sequelas disso tudo, né? E ela estava ali sujeita a isso. Porque nessa parte de desculpar-se dessa situação também tem questões estruturais, de sociabilização, né? Como eu já falei, a gente foi ensinada a muita coisa. E acreditar que essas culpas são nossas. Então, assim, é um processo ad eterno, né? Terapia pro resto da vida e informação pro resto da vida pra tirar a culpa que não é nossa da gente. Então, é isso. E a gente sempre tá sujeita, né? Passível a entrar nessas crises de novo, de ciúmes e nananana. E ela começou a ter questões graves de saúde mental, né? Como ansiedade, depressão, enfim. 2 anos dessa ladainha aí e ela na terapia ele também. Ela nem fala sobre como foi o processo terapêutico dele, mas a gente já imagina, né? A gente já tem assim uma ideia. Até que em 2022 ela engravidou. E foi uma pancada. Sempre é, né? Sendo planejado ou não sendo planejado, a gravidez, a gestação é um rolê, né, queridas? Mais uma vez. Aí temporona, né? A filha dela já estava grande aqui. Mas ela sabia já que o casamento dela estava fadado ao fracasso, né? Era um projeto impossível que ela estava realmente colocando aguinha ali no shampoo para ver se rendia mais, mas não estava sendo nem mais cheiro nenhum dessa porcaria. Então tinha uma grande possibilidade dela terminar. Porque ela tinha como certo que uma traição ia confirmar e ela ia terminar. Tipo assim, vai aparecer mais uma traição que eu vou descobrir. Tipo assim, né? Tudo acontecendo, né? Quando a gente quer se enganar, a gente se engana de um jeito deprimente. E que ela precisava daquilo, sei lá, né, mais uma vez, eu, né, precisei chegar no porão e ver o que estava acontecendo pra falar a verdade pra mim e me tirar daquela situação, 10 anos depois, mas enfim. Agora, como que ela ia fazer isso? Porque tinha uma criança, ela estava grávida, já tava difícil sair do casamento, por vergonha de sair de um casamento 1 ano depois, agora com uma criança. Mas disse que a gravidez foi muito bem recebida, a notícia, tanto por ele, por todo mundo, ficou todo mundo muito feliz. Foi uma gravidez super protegida, ela coloca entre aspas, de muito estresse pra ela, né? Ele foi fazendo ali uma redução de danos pra não chegar nela tantas coisas assim. E ela sentiu que ali a conexão dele estava um pouco restaurada. E que aquele perdão que ela achava que era impossível, estava mais próximo, assim, podia ser real. As pessoas podem mudar. Se ele me ama, ele vai mudar, ele mudou. E agora isso aqui é a redenção. A gente é embebida de tanto hormônio na gestação, né, menina? Que a gente acredita até em umas coisas assim mesmo. Acontece. Aí o Nenezico nasceu. E Abelardão, muito presente, tá? Nunca foi a gentileza em pessoa. Ele era, né, meio grosseiro, assim, no trato, na vida. Beleza. Mas entre a régua que ela tinha dos homens, da referência da vida dela, ele estava muito melhor do que 80%. Do que ela tinha ali, né, como referência de pai, de cuidado e de presença, e enfim. O parto foi uma cesárea, e 10 dias depois ela teve uma hemorragia. Atônia uterina, ela diz aqui, que é o nome do que ela teve. E ela precisou retirar o útero, e ela correu risco de vida. Foram mais de 11 bolsas de sangue e vários dias de hospital.
né? Se até aqui tudo que ela viveu foi pura violência, a partir daqui eu acho que toda essa violência deveria ser, assim, criminalizada, porque, olha, puérpera, né? Acabou de parir, criança pequena, enfim, uma puta cirurgia, né? Porque a cesárea já é uma cirurgia grandiosa e invasiva. 10 dias depois de parida, teve a hemorragia, teve que tirar o útero, enfim. Ela tá num momento aqui, num cenário de vulnerabilidade extrema. E Abelardão só chorava. Choro, 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 medo de perder ela, nunca se viu um homem mais apaixonado e doido e comprometido com a situação. Viveu, né, se recuperou, mas ela não teve mais leite, não conseguiu amamentar. Ela teve uma recuperação muito penosa. Imagine, né, toda aberta, várias camadas de, enfim, cirurgias. E fora todo o resto, né, você passou ali 40 semanas gestando, todos os seus órgãos estão fora do lugar, toda essa volta, né, de reequilíbrio do corpo, da mente, de tudo. É um lugar tenebroso. Aí ela lembra que uma semana depois que ela recebeu alta, ela tava com a barriga aberta, ainda os pontos sangrando muito, tava com problema para cicatrizar. Ele chegou na janela do quarto e falou assim: ei, eu vou ali no churrasco na casa dos piá, tá? E ela ficou tipo assim, hã? Mas como sempre, ela disse que tudo bem. Volte cedo, foi a única coisa que ela disse. Mas coisas assim aconteciam com tanta frequência no relacionamento, né? E aí ela coloca que 15 anos é muito chão. Deu tempo pra coisa de todo tipo, ótimas e péssimas. Enfim, aí aqui ela já tá, ela se desagou muito nessa carta. E daí aqui ela chega e fala assim, bom, eu tenho que ir pro fim, porque eu já tô me enrolando demais. Aí aqui ela vai pro aniversário de 1 ano do filho deles. Lá no aniversário de 1 ano, o Abelardo já tava muito diferente. Começou a ficar mais distante, mais ríspido que o normal. Aquele cara que ela já conhecia lá do início do casamento, o chato, o fiscal, voltou com força brutal, assim. E ela sabia o que estava acontecendo. As recusas, as desculpas, o afastamento. Mais uma vez, aquele abismo se abriu de uma forma intransponível entre eles. E ela percebeu que o que ela estava pensando tinha fundamento, que a intuição dela começou a gritar e nananana. E daí, lá por dezembro, ela não fala quando no começo, mas enfim, lá pelo final do ano, ela já estava com um ranço enorme dele e as brigas só aumentavam, nananana. Em janeiro, ela procurou um investigador. Daí ela falou assim, não é que eu tinha dúvidas do que estava acontecendo, só que eu precisava de provas, pelo menos para justificar para a família o porquê que o fim ia acontecer. E eu tinha que ter prova, eu tinha que provar por A mais B que era, tipo assim, legítima a minha movimentação de uma separação. Porque a família era como era, a gente já descobriu aqui, né, ao longo deste depoimento desta carta. Assim, eu estava certa que todos os outros motivos seriam objetos de contestação. Ela ficaria sem apoio, né? Qualquer coisa que ela falasse, porque ele tá distante, porque ele tá sendo grosso, as pessoas iam achar, não, mas veja bem, ele é um homem trabalhador, ele está cansado, porque não sei o que, porque você também tá chata pra caralho. A mulher sobrecarregada, toda fodida, lógico que ela tá de mau humor, cuidando de tudo sozinha, daí lógico que ela vai se achar até essa justificativa, né? Enfim, ela conseguiu ter acesso a algumas conversas, até de uma confraternização clandestina, com direito à noitada na chácara e tudo mais. Combinamos que mentiras assim não se repetiriam mais. E olha só aqui, nós dois, 1 ano depois. Ah, mas, Elô, não preciso nem falar, né? Você mesma já tá falando, é isso mesmo. E ele foi viajar e ela chamou ele depois da viagem pra ter uma conversa e contar que ela tinha tido acesso às conversas e tudo mais. Mas ela falou que ela não ia falar do teor das conversas, mas que aquilo era o suficiente pro término. E daí ele usava como argumento que, se você não quer falar o que tem na conversa, é porque não tem nada demais, você tá blefando. Né? Então ele usava isso pra família, porque ela não quis falar pra família o que estavam ali nas coisas, nas conversas e tal. Então ela decidiu que, beleza, vou pôr um fim nisso e nananã, e acabou, e pronto, acabou. E ela queria que ele admitisse aquilo, pelo menos, assim, né? Mas ele nunca admitiu, e é isso até hoje, segue sem admitir. E foi pra coitadolândia, né? Ah, eu tô aqui, olha só, pobre de mim. Ela tá falando que eu sou a pior pessoa do mundo, mas se eu sou tão ruim assim, por que ela não mostra o que eu fiz? E blá, 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 abelardando como sempre. Sobre apoio familiar. Ela diz que teve muitas mágoas com os pais dela, por serem muito religiosos e machistas, achavam que ela não devia tomar uma decisão como essa, que se ela fosse deixada, entre aspas, não tinha o que fazer. Porque agora, olha só, tudo que você já fez, Heloísa. Você foi mãe aos 15 anos de um homem que casou com outra.
Já foi um grande desgosto para Deus, para a família, para a igreja e para a nossa comunidade. Agora você vai deixar esse homem, assim, com uma criança pequena? Assim, olha tudo que você já... São 15 anos de história. Como é que você vai largar desse casamento? E assim, ele pode mudar. Olha o grande amor que ele sente por você. Nós amamos ele também. Deus vai mudar esse homem. Enfim, aquele bom e velho, né, discurso. E assim, ela diz, né, foi de cortar meu coração, tanto quanto as traições e tudo que eu descobri ao longo desse tempo. Mas, por outro lado, ela teve o apoio de um irmão que ficou do lado dela e apoiou ela na decisão. A filha dela, né, que já era adolescente e que já tinha noção ali do que estava acontecendo e firmou junto dela. A maravilhosa psicóloga, porque Lulu aqui já está amparada pela psicologia, graças a ela mesma e essa procura, né, enfim. E algumas amigas que eram super importantes que ficaram do lado dela ali. E assim, ela dilacerada, né? Lógico que sim, processando tudo aquilo, mais de uma década de história, todos os traumas já estabelecidos antes da chegada do Abelardo, durante o Abelardo, e tudo que o Abelardo assentou e montou e fez ali na vida dela. E ela tava assim, arrasada. E assim, e a família dele inconformada que ela tinha ficado com a casa, que eles montaram a casa, né? Ele voltou a morar com os pais dele e ela ficou com a casa. E daí essa era a grande questão, que ela tinha ficado com a casa e ele achava isso um absurdo, a família dele achava isso um absurdo. Esse era a grande questão deles com ela. E ela nunca conseguiu pedir, até hoje, o divórcio. Ela não conseguiu dar esse passo, né? De fazer isso legalmente, assim, pra fazer a divisão das coisas e tudo mais. Ela não conseguia. E aí, ela conta que, assim, dentro desse processo de luto e de ódio e de uma explosão de sentimentos que estava acontecendo, por muitas vezes ela buscava ele pra contar o que estava acontecendo. E ele, meus amores, por cima da carne seca, ele estava ótimo, né? E fazia muita questão de mostrar que estava muito bem em suas redes sociais, em todos os lugares, e viajando, e passeios, e viagens, e nananã, e indo pra lugares que foram, pra ela tinha, né, um peso simbólico, tipo, ele tava com viagens marcadas pra onde? Pra Chapada Diamantina, nossa primeira viagem juntos, né? Pra ela tinha um apego emocional, assim, dessa viagem ter sido importante pra ela e que tinha um contexto dentro da história deles, e ele cagando, foda-se, pra ele tava tudo ótimo. E que aqui, no momento em que ela conta essa história pra mim, nessa carta, ela escreveu essa carta no passado. Ela diz assim: eu tenho muito medo de fraquejar. Eu tenho medo de aceitar de novo, de enxergar alguma esperança nesse relacionamento. Mas eu também tenho muito ranço e muita gastura de um corpo tão fragmentado e sujo com tamanha libertinagem. É a contradição, né? Aí ela cita que ela fala assim, de um vídeo que eu fiz na época, que eu falo assim, uma pessoa me mandou na caixinha de pergunta: você acredita que houve amor? Não sei lá o que, eu falo assim, cara, eu me recuso a acreditar que isso seja amor, entende? Porque senão eu nunca mais vou querer ter acesso a esse sentimento. E eu posso nomear toda essa relação com muitos outros nomes, mas eu não posso dizer que isso é amor, eu me recuso a acreditar que isso seja. E ela diz que ela também tem esse sentimento, né? Ela fala que também compactua com isso, mas que tem essa sombra, né, da recaída, de voltar, porque ela sempre voltou, ou ela nunca conseguiu sair. E das vezes que ela tentou sair um pouquinho, ela voltou a cair nessa dinâmica. Que eu também falava disso nos vídeos, né? Que esse era o meu tema de terapia. Porque eu também demorei muito a sair. E toda vez que tentei sair, voltei. E voltei em várias situações diferentes, né? Enfim. Aí, a Lolo, ela fala assim, tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar. E eu vou deixar aqui essas perguntas para todas nós que estamos aqui, para você que está ouvindo esse episódio. Que você comente aqui e deixe suas respostas, suas suposições, seus conselhos, sua partilha com a Heloísa deste episódio. Ela fala assim, você acha que já superou esse sentimento? Demorou quanto tempo para se sentir mais leve? Teria algum conselho para me dar diante do meu caso? E daí eu pergunto a vocês, e que vocês deixem essa Heloísa, vocês que já passaram por isso, se vocês já superaram isso. Quanto tempo demorou para vocês se sentirem mais leves? E se vocês têm algum conselho para darem para ela? Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui.
Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.